Olá, eu acho que agora eu consegui. Vamos compartilhar aqui o vídeo com vocês e vamos colocar em apresentação de slide. Então tá, sou a Ana Paula Rosman Refundini, com RA 124240, aluna da Unisanta, no curso em licenciatura de Letras Libras, e venho aí com o meu TCC dentro da temática gestão escolar e espaços não formais. A pesquisa parte de reflexões construídas ao longo da minha formação, mas também de experiências práticas vividas com os meus alunos e colegas aí de profissão em projetos culturais, nesse projeto aí, turismo patrimonial. Então, a proposta é pensar como a gestão, dentro e fora da escola, pode contribuir de uma forma significativa para a educação e para a formação cidadã. Daqui. Então, é aqui a turma do Colégio Belas Artes, Fundamental 2 e Ensino Médio. Estamos aí no primeiro equipamento dos 5 que, dentro desse turismo patrimonial, conhecemos, né, suas histórias, e um equipamento bastante importante, né, e significativo aqui para a história da segunda cidade mais antiga do nosso Brasil. Então, nessa introdução, eu apresento o ponto de partida do estudo, né, compreender como a gestão escolar, regulada por meios e princípios pedagógicos, né, eles podem aí estar dialogando com espaços não formais, né, que têm um caráter mais flexível e inovador. Então, a ideia é mostrar essas duas dimensões, elas não se opõem, né? Mostrar que elas, né, que essas duas dimensões, elas não se opõem, né? Mas elas se complementam, ampliando aí as possibilidades educativas de fortalecer a formação aí dos nossos estudantes. Então, aqui, como objetivo geral, né, eu busquei aí analisar de que maneira a gestão, tanto na escola quanto nos espaços não formais, elas podem se articular com práticas pedagógicas inovadoras, que é o que acredito que estamos mais aí sedentos, né? É como o uso de produção textual, por exemplo, para estar promovendo o autoconhecimento dos alunos lá desde o início do Fundamental 2, né? Então, eu já entro nos objetivos específicos, né? Procurando compreender de quais formas a redação, entendida como uma prática e reflexiva, ela pode estar contribuindo para que os jovens reconheçam sua própria identidade, né? Sua cultura e sintam-se aí pertencentes à sociedade, fortalecendo assim o processo educativo. Na metodologia, né, para desenvolver o trabalho, eu realizei uma pesquisa bibliográfica, né, baseada em autores como Gil, Freire, Líbano, Luque, Paro, Gu e Morim, utilizando aí uns descritores relacionados à gestão escolar, espaços não formais, legislação e gestão de pessoas,
além do levantamento teórico, né, eu busquei aí articular a prática vivida no projeto multidisciplinar e que pude acompanhar junto com os meus colegas aí na foto de profissão, né, visitas a diferentes equipamentos culturais, que nesse dia foram 5 aqui da cidade de Itanhaém, né. Então essa junção entre teoria e prática enriqueceu muito a minha pesquisa. Então, aí eu tenho nessa foto aí o professor Bauer de História, o professor Rogério de Química e Física, a professora que divide aí no ensino médio essa disciplina da língua portuguesa, né, que lá é desmembrada, a professora e mestra Aretusa Midori, ela fica com a parte da gramática e com a literatura, e eu fico com a parte da redação, né, no ensino médio, e também faço parte do ensino fundamental, do quadro de docentes aí do Fundamental 2, com a produção textual, apresentando aí os gêneros textuais aí para os alunos, né, tentando inspirar ainda mais aí, né. Então, aqui nos resultados e discussões, né, eles mostram que a gestão escolar hoje, ela não pode mais ser entendida apenas como um processo administrativo. Ela tem um papel estratégico na garantia aí da qualidade do ensino, articulando dimensões pedagógicas, legais e humanas. Também ficou claro que fatores como políticas públicas e processo de, desculpa, municipalização, eles influenciam diretamente a autonomia e a organização, né, das instituições de ensino, exigindo alinhamento constante entre escolas e órgãos reguladores. É, bem como outros aspectos aí, né, nessa minha proposta de estar colocando um braço aí nesse meu tema, em usar a redação, né, a própria escrita como ferramenta de autoconhecimento, né, eu como não sou psicólogo, não tenho formação nenhuma como tal, eu preciso de profissionais capacitados para estar me ajudando aí nessa equipe multidisciplinar dentro dessa gestão, para que de fato aconteça, né, esse processo com responsabilidade, com respeito, né, para esses jovens aí, né, serem acolhidos de fato, né, numa percepção aí de uma produção que de repente precise ter um olhar aí mais sensível, para que eu possa estar levando, para que possamos, né, estar levando essa toda essa sensibilidade de uma maneira que nós consigamos acolher nossos jovens, e para isso a gente precisa, né, de gestores que não engessem e não nos limitem, né, que tenham um olhar mais ampliado aí, que tenham um olhar mais focado, né, na parte humana, né, e não somente na parte burocráticas, né. Deixa eu ver, aqui eu tenho na foto, né, falar um pouquinho sobre essa foto que é na experiência também, na prática que eu pude vivenciar aí dentro da academia, né, de letras aqui de Itanhaém. Nessa foto aí, na fileira da frente, eu tenho o fundador da Academia Brasileira de Letras de Itanhaém, que daqui a pouquinho está completando aí quase 3 décadas, e ele foi o único sobrevivente, está sendo o único sobrevivente aí desde a sua fundação, né? E lá atrás, na fileira de trás, eu tenho ali no meio de chapeuzinho, que é a sua característica marcante, assim, é um mestre, né, em redação aí que tem me acompanhado nesse processo aí, não só de ocupar esses espaços não formais, mas no meu processo mesmo de formação aí dentro da língua portuguesa, especificamente no eixo da redação. Então,
E dentre todos os outros, né, que também são membros hoje, né, são membros hoje da Academia de Letras, né, enfim, eu aprendi muito com essa experiência aí, levando essa minha linha de estudo aí para eles, né, e pude aí com formulários da Google Forms, né, direcionar perguntas e captar respostas aí para estar fomentando ainda mais aí, para estar, né, deixando aí mais robusto essa minha linha de pesquisa, né. Então, outro ponto importante que emergiu, né, foi o papel da gestão de pessoas. Então eu percebi que é central para fortalecer esse vínculo dentro da comunidade escolar, né, para incentivar a participação dos alunos, né, e também para promover um ambiente inclusivo, passos não formais, né. A literatura ela reforça que o bom gestor precisa ir além das demandas burocráticas, sendo capaz de conciliar teoria e prática olhando para o lado humano da educação, né. E nesse sentido, a produção textual se mostrou um recurso eficaz para os estudantes se expressarem aí sobre si mesmo em temas sensíveis como o bullying, por exemplo, né, não só sofrido por outros colegas, mas também muitas vezes sofrido pela própria gestão, né, que acredita numa linha diferente aí, que acaba não incluindo e sim excluindo, né, deixando a inclusão apenas no papel, e na prática a gente não tem uma funcionabilidade aí adequada e justa para os nossos estudantes, né. Então, assim, nesse sentido, a produção textual, ela de verdade se mostra bastante sensível aí. Então, eu concluo aí, né, e reforço que a gestão escolar e a gestão de espaços não formais são complementares e fundamentais, né, para a construção de uma educação de qualidade, acolhedora e transformadora. A pesquisa mostrou que a integração entre essas diferentes dimensões administrativas, pedagógicas, legal e humana, ela é essencial, né, e destaco ainda a importância da municipalização e do alinhamento com políticas públicas, mas também de valorização das relações humanas e da gestão de pessoas, assim, eu reafirmo também, né, esse papel aí da gestão de pessoas, né, para estar aí se reciclando, né, e para estar aí com uma reciclagem mais humanizadora, né, mais humana, né. Assim, reafirma o papel do gestor como agente transformador no cenário educacional contemporâneo, né, alguém capaz aí de estar inspirando mudanças, né, e despertar essas vidas aí, que muitas vezes que não tem esse apoio dentro da própria casa. Eu, como professora da rede privada, né, eu vejo esses jovens aí, né, com toda a estrutura financeira, mas sem uma estrutura aí humana, sem uma estrutura mental, né, sem uma estrutura aí que possa os ajudar como nesse processo de construção, nessa etapa tão, né, desafiadora, né, que nós ainda não sabemos quem somos, para onde vamos, né, aonde estamos aí procurando nossa tribo, aonde se encaixar, e a gente não tem esse apoio psicológico, esse apoio emocional dentro dos lares, né. Então se faz necessário uma gestão não limitada, né, e uma gestão aí mais acolhedora, mais humana, né, que pense não só no lado burocrático, né, mas nos outros lados também. Então aqui eu tenho nessa foto também, né, eu como educadora aí no cursinho popular Emancipa Brasil Itanhaém, né, em uma aula de língua portuguesa, né, com redação.
E essa turminha é a turminha da ITEC, né, nas dependências aí da Associação dos Comerciantes de Itanhaém, NACAI, que abraça essa causa aí para ajudar, né, esses alunos aí da rede pública que querem mesmo transformar, fazer a diferença, né, a sua própria comunidade, né, ser agente aí transformador da sua própria comunidade aí dentro da educação, né. Então, aí eles estão aí num processo e estão trabalhando aí, falando sobre o bullying, né. Hã, eh, assim, né, quando estamos, assim, determinados, né, eh quando estamos em determinados, assim, locais, sejam eles históricos, patrimoniais, culturais, ou o que mais me chamou a atenção, ela vai além da materialidade, né, do espaço. São as sensações, as emoções que essas vivências despertam em nós, né. Imagine nos jovens, né, as experiências de pertencimento, né, de de estar inserido, né, dentro da comunidade, de se sentir pertencente, né. Então esses lugares não apenas preservam as histórias, mas também nos ensinam sobre a nossa própria trajetória, ampliando o entendimento, né, da identidade, da comunidade, né. Compartilhar tais momentos, assim, com o grupo escolar, ele fortalece laços, né, desperta empatia, promove aprendizagens que ultrapassam aí o conteúdo formal, né, revelando as conexões profundas entre a história coletiva e a história de vida de cada um individualmente, né. Então, terminando a experiência ainda mais marcante e significativa aí pra gente, né. Então aqui estamos aí na dependência de um dos equipamentos também, né, que é o gabinete de leitura José Rosendo, né, aí nós estamos na parte interna, né, com a palestra da mestra, mais uma vez, Fátima Pires, né, sobre as histórias desse equipamento. Então, eh, foi muito enriquecedor, né, mais do que blindar, né, eh seja os políticos, seja, né, essa política pública aí, nós precisamos blindar as mentes dos jovens, né, contra essas fake news, né. Em vez de proteger interesses de poucos, precisamos voltar a nossa atenção, né, para proteger as mentes dos jovens, né, que são constantemente expostas a essa avalanche de desinformação aí que está as redes sociais, né. Então a informação correta ela salva a vida e a salva vidas, né, e a desinformação adoece. Falando só mais um pouquinho rapidamente, eh, ali, eu fiz uma proposta, né, para os membros aí da Academia de Letras, para eles estarem linkando aí, eh os seus eventos, né, e distribuindo, compartilhando aí com a rede, tanto com a rede pública quanto com a rede privada de ensino, para que a gente possa estar aí nos planejando anualmente, semestralmente, bimestralmente, que seja, para que nós possamos aí estar de fato levando esse projeto adiante, né, de ocupar esses espaços não formais, não só também, dentro da semana letiva, né, dos dias letivos, mas também no final, aos finais de semana, né. Moramos aqui na segunda cidade mais antiga do Brasil, uma cidade turística, né, cultural, assim, com cultura bastante forte, são culturas aí seculares, né, que eu estou falando, então, a maior parte dos eventos acontece aos finais de semana, então que nós tenhamos aí uma gestão, que não nos limitem a isso, né, que nos dê força, né, que amplie essa rede multidisciplinar aí, para que os nossos alunos, não só os nossos alunos ganhem, mas a comunidade em si, as famílias, né, como
numa conexão, nesses elos que fortalecem essas pontes aí que precisamos continuar construindo e que sejam pontes construtivas, né? E, e, e é isso, estou muito feliz, estou muito contente, orgulhosa de mim, e orgulhosa de todos, né? E voltando aí, eu fiz a proposta para eles, né? Desse link aí, e foi super bem aceita também. E dentro dos questionários que eu fiz no Google Forms, eu, eu trouxe uma das perguntas, eu fiz 14 perguntas para a feira literária também, que ocorreu aí dentro da semana literária, né, dentro da festa aí dos do 11º aniversário aí da Feira Literária de Itanhaém, que linkou com um projeto que trouxe aí vários, né, que foi a Flita Itanhaém, que trouxe aí vários escritores, e eu pude também captar matéria, um material bastante robusto aí, e eu fiz 14 perguntas dentro desse formulário de perguntas, e uma delas foi se eles consideram, né, a escrita, né, você considera te ajudou em algum momento de crise, transformação, autoconhecimento, como? Eu tive respostas bastante positivas, assim, trouxe 6 respostas aqui, ó. Sim, percebo cada vez mais que a escrita é extremamente orgânica, através dela podemos entender mais a nós mesmos e ao ambiente à nossa volta. Outra resposta, sim, o meu principal terapeuta sempre foi o meu caderno, amo escrever, desenvolvi um projeto por conta do meu autoconhecimento pessoal. Outra, sim, na juventude, para expressar sentimentos e angústias, agora com meu foco em instigar as mudanças no mundo, né? Outra, a escrita me ajuda todos os dias, principalmente a lutar contra as crises de ansiedade. Me ajudou a entender os processos de transformação de vida. Sim, ajuda na concentração e menos tempo no celular. E eu, desde muito nova, aos 10 anos, comecei com o meu diário íntimo aí, onde eu ainda tenho muitos deles e levo para os meus alunos, quando eu entro aí com o gênero textual diário íntimo, então eu mostro para eles esses meus diários aí, essas minhas escritas, e o Fundamental 2 fica extremamente encantado. Posso ver? Você vai deixar eu ler? Então é muito bacana, né? Então eu já estou aí pensando no meu mestrado e só agradece aí a Faculdade Unisanta, que me deu total apoio, com gestores maravilhosos, tutores, professores, uma equipe inteira, né, que estava aí à disposição para a gente o curso inteiro. Então eu agradeço e muito obrigada e até o mestrado. Trouxe aí as referências para vocês também, né? Deixa eu falar da referência um pouquinho. Ah, eu fiz até aqui, deixa eu ver. Não, não vou conseguir. É isso. Obrigada.